A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer mais uma aula da Escola Bíblica. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre mais uma lição. Hoje é a lição de número 8 e eu e a minha esposa Gabriela vamos estar trazendo a lição aqui para vocês a pedido do nosso querido pastor Alex, superintendente da Escola Bíblica, tá? E a lição de número 8 que nós vamos aprender hoje, então ela tem por tema apresentando ao Senhor nossos questionamentos. É uma lição muito importante, peço para que todos assistam esse vídeo até o fim, que todos prestem bastante atenção, porque são algumas dificuldades que todos nós passamos na nossa vida. Tá? Não tem, independente do ministério, independente da situação da pessoa na igreja, todo mundo que é crente passa por esse questionamento, por essa dificuldade em algum momento. Então é muito importante que todos assistam essa aula, que todos estudem junto com a gente, e que todos possam também buscar mais além disso depois aí na sua casa, para que possa estar preparado para todos os momentos durante a nossa vida cristã. Amém? Então a nossa aula de número 8, ela tem por tema apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Lá no texto áureo nós temos um versículo do Salmo 73, versículo 28, que diz assim: Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Que salmo maravilhoso! A verdade aplicada, como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores e nossas angústias e incertezas. Então, independente da nossa situação, independente da nossa dificuldade, independente do momento em que nós estejamos vivendo dentro de casa, na igreja, no trabalho, nós temos livre acesso ao Pai para que a gente possa levar todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, tudo quanto estiver no nosso coração, nós temos sempre livre acesso e nós podemos sempre levar ao nosso Pai. Amém? Os objetivos da lição são apresentar o conflito existencial de Asaf. Asaf foi o escritor desse salmo, do Salmo 73 ao Salmo 83 e também do Salmo 50. Ensinar como vencer o sentimento de inveja. Sentimento de inveja é um sentimento muito forte que deve ficar sempre longe da vida de qualquer cristão. Amém? E também explicar a importância de clamar em meio à angústia. Aqui já vai em encontro à verdade implicada, que é apresentar ao Pai os nossos temores, as nossas angústias. Tá? Como os textos de referência, nós temos depois alguns versículos aqui, depois também, se os irmãos quiserem ler na casa de vocês o complemento, ler todo o Salmo, não é? Nós teremos aqui uma lição, uma aprendizagem sobre os Salmos 73 e o 77 principalmente, tá? Mas se os irmãos quiserem depois dar continuidade, façam a leitura completa dos Salmos na sua casa, porque são Salmos maravilhosos, são Salmos muito edificadores. Versículo 1 do Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Olha que maravilha de versículo. No Salmo 77 nós temos o versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Olha que tristeza. No versículo 4, sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Ele estava com o coração tão amargurado, tão perturbado, que ele não conseguia nem falar. No versículo 7 também do Salmo 77, rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Será que o Senhor vai rejeitar tão para sempre? Olha o questionamento que Asaf estava tendo na vida dele. No versículo 11, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então aqui ele já estava, depois de todo o sofrimento, nós vamos chegar até esse ponto, depois de todo o sofrimento ele já estava aqui lembrando daquilo que Deus fez, lembrando daquilo que os antepassados passaram, não é? Lembrando de todas as maravilhas de Deus, como diz lá em Lamentações, ele estava guardando no coração dele aquilo que dá esperança. No versículo 16, e último versículo, as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalam. Então aqui ele já estava reconhecendo a grandeza de Deus e a soberania. Tá? No esboço da lição, então, como eu já comentei, eu e a Gabi nós vamos dividir essa lição. Eu vou estar trazendo aqui para vocês os pontos 1 e 2. Em seguida, a Gabi vai trazer o ponto 3 e
a conclusão dessa palavra, desse ensino. Amém? Como introdução, nós temos um pequeno texto aqui. O Salmo 73 e 77 muito contribuem para nossas reflexões e orações em momentos difíceis durante a caminhada cristã. Também nos revelam que a bondade e a misericórdia do Senhor sempre permanecem com os seus em todo o tempo. Amém? Ponto 1, começando então a nossa lição, é sobre a explicação sobre o que fala no Salmo 73, o conflito existencial de Asaf. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência, passando por Jó e Jeremias, chegando aos nossos dias, como a prosperidade dos ímpios e o desafio de prosseguir vivendo segundo os valores cristãos em santidade. Então, tanto Jó quanto Jeremias, eles tiveram questionamentos de por que os ímpios passavam por diversas situações em que eles tinham sempre vantagem, por que o cristão sofre tanto, por que acontece tantas coisas na vida de um cristão, e muitas vezes nós olhamos para os ímpios e eles estão prosperando financeiramente, eles estão tendo saúde, eles estão tendo força, eles não estão doentes, eles estão tendo vantagem sobre as outras pessoas, e eles têm uma soberba ligada a eles por conta disso. Por que os cristãos são obrigados a passarem por tanto sofrimento que os ímpios não passam muitas vezes, ou durante a vida não precisam passar? Dando então continuidade, nós temos aqui o ponto 1.1, que fala sobre a bondade de Deus. Aqui a gente já começa a trabalhar com as diferentes partes do Salmo 73. A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. Ele inicializa e finaliza o salmo com declarações de fé. Em sua mente passaram muitos pensamentos e questionamentos, mas verdadeiramente bom é Deus, né? O primeiro versículo, então, está escrito lá, primeiro versículo do Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Dando sequência, o apóstolo Paulo exortou aos seus destinatários que, já que tiveram a experiência que o Senhor é benigno, então deveriam prosseguir em um contínuo crescimento espiritual. A maior demonstração de bondade de Deus foi enviar ao mundo seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Porém, sua bondade também se manifesta em outras ações, até para com os ingratos e maus. Ainda assim, é possível uma pessoa desprezar a riqueza da bondade de Deus. Então, Deus é bom. Essa é uma dos atributos de Deus. Nós veremos um outro atributo aqui mais para frente. Mas um de seus atributos é a bondade. Deus é bom. A todo momento é importante que nós lembrarmos sempre que Deus é bom. Independente da situação que a gente esteja, independente do que aconteceu, independente do que a gente esteja vivendo, independente da tristeza que esteja dentro do nosso coração, não podemos nos esquecer que Deus é bom, independente do que tenha acontecido. E esse é um dos seus atributos. Isso significa que Deus não é às vezes bom, que Deus é às vezes justiça, que Deus é às vezes poder. Então, isso significa que faz parte da essência de Deus ser bom. Deus é bom o tempo todo, Ele não é como nós humanos, que às vezes nós estamos bons, às vezes nós estamos nervosos, às vezes nós temos tristezas. Deus é frequentemente bom, frequentemente justo, frequentemente poderoso, faz parte da essência de Deus. Dando sequência então aqui, nós temos o ponto 1.2, resistindo à tentação. Após refletir sobre a bondade de Deus, o salmista analisa sua conduta e expressa: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Sua fé por um momento abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os devaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mente. Propostas são apresentadas todos os dias, com a única finalidade de desviar o ser humano do caminho do Senhor e induzi-lo ao pecado. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente,
mas Cristo resistiu à tentação promovida pelo diabo. É muito importante esse texto para nós vermos que, independente do que a gente esteja sentindo e da situação em que estejamos, nós precisamos sempre resistir à tentação. Veja, dando sequência no Salmo 73, lendo aqui alguns versículos, do versículo 2 até o versículo 8, a gente pode ter um sentimento um pouco maximizado sobre como estava o coração de Asaf naquele momento em que ele escreveu o Salmo. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Veja como era a raiva que ele estava sentindo no coração dele. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Olha quão grande era a raiva dele. E mesmo assim, Asaf conseguiu entender que Deus era bom, guardou isso no coração dele, e ele não vacilou o pé dele, mesmo por pouco. Ele falou que ele quase cedeu, mas Asaf se manteve firme, porque Deus guarda a nossa integridade. Então, por isso é importante que a gente se mantenha firme, porque mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da angústia, Deus guarda a nossa integridade enquanto estamos debaixo das mãos dele. A partir do momento em que nós nos desviamos dos caminhos de Deus, a nossa moral, a nossa integridade podem ser abaladas. Amém? Dando continuidade aqui então no ponto 1.3, a inveja. O salmista declara que foi tomado por inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Ao analisar as circunstâncias que estavam diante de seus olhos, sua fé foi abalada. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Olhou para o fato de os ímpios não sofrerem em sua morte, de eles esboçarem uma aparente alegria, e deixou seu coração ser tomado pela inveja. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Desde sempre o ser humano passa pela inveja. Na igreja de Corinto havia sérios problemas decorrentes da inveja. A inveja pode levar à prática de diversas atrocidades. E aqui nós temos como citação Provérbio 14, versículo 30. É um provérbio muito importante para tratar sobre inveja no ser humano. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha quão profundo esse versículo, quão perigoso é o ser humano, o cristão, sentir inveja pela vida das pessoas. Ele destrói o seu corpo sentindo inveja pelas pessoas, ele destrói a sua mente, ele se acaba quando ele sente inveja de alguém. Olha quão forte é esse versículo. Então, aqui dando continuidade agora, encerrando o ponto 2, onde nós vimos sobre a bondade de Deus, a frequente bondade de Deus, que a sua bondade não se cessa, que a sua bondade não é em determinados momentos, mas que frequentemente Deus é bom. Sobre a importância de resistir ao pecado, de resistir às tentações, de não vacilar o pé. E também sobre os perigos da inveja, o quão perigoso para o ser humano é a inveja, o quão perigoso para o ser humano é estar com o coração endurecido de inveja por alguém. No ponto 2, então, nós iniciaremos falando sobre vencendo o sentimento de inveja, como passar por isso, como Asaf passou por esse sentimento, por esse momento de dificuldade que ele teve. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Veja, Asaf questionou a Deus o quanto que vale a santidade, quanto que vale a santidade, quanto que vale a purificação, até que ponto realmente está sendo válido para mim que eu esteja me purificando, que eu esteja me santificando. Será que isso vale todo o sofrimento que ele estava passando? Será que ele passar por dores, por angústias, por tristezas, ele ver os ímpios passando por bons momentos, será que tudo isso vale realmente o preço da salvação? Olha quão profunda
foi a indagação de Asaf. Quão triste foi esse momento. Esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Uns questionam o valor da santificação, outros querem usá-la como moeda de troca. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta. Veja, então, quantas pessoas acham que porque ela fez algo, Deus tem que dar em troca. Não é verdade? Ou prática de alguns sacrifícios. Asaf, percebendo a gravidade da sua conduta, enfrentou a inveja a fim de suplantá-la. Veja só, que difícil esse sentimento de inveja, o que ele faz com a vida das pessoas. Ele faz com que muitas vezes as pessoas indaguem Deus acerca de quem ele é, acerca da soberania dele, e queira até usar isso como uma moeda de troca. Se eu estou sendo bom, então o Senhor tem que me dar tal coisa. Veja quão forte é isso, esse ensinamento. Foi então que Asaf, no 2.1, entrou no santuário. O salmista estava perturbado até que entrou no santuário. Então ocorre uma mudança de postura ao entrar no lugar de adoração. Neste momento, deixa de focar os olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca os olhos em Deus. As observações anteriores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo como resultado de procurar agradá-lo. Veja, aqui está dizendo que a postura dele, a visão dele só mudou quando ele entrou num período de oração com Deus e ele direcionou, ele focou os seus olhos, ele deixou de focar os seus olhos na prosperidade dos ímpios e passou a focar os seus olhos em Deus. Aqui como citação nós temos Mateus 6:22. Vamos ver o que fala lá nesse versículo. Mateus 6:22. A palavra diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que versículo maravilhoso. A candeia, a lamparina, a iluminação, a iluminação do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, no texto, na lição que nós estamos aprendendo, ele traz isso não como os olhos diretamente, os olhos físicos, mas como algo abstrato, como uma ilustração acerca de o que você está olhando, para que você está se direcionando. Se você está direcionado para Deus, se você está firmando os seus pensamentos, está olhando, está focando em Deus, você terá luz, porque você vai estar vendo toda a bondade de Deus, toda a maravilha de Deus, tudo aquilo que Deus fez pela sua vida, e você vai deixar de olhar para as dificuldades que estão ao seu redor. Você vai estar direcionado único e exclusivamente para Deus, dando atenção somente a Ele, que é o Criador. Amém? Agora, de modo contrário, caso você direcione os seus olhos para outros lugares, caso o seu alvo não seja Cristo, você terá escuridão, porque por meio do teu olho, o teu corpo será luz, você será a luz do mundo. Mas se você não tem luz, você estará em trevas. Olha que profundo, que firme que é a palavra desse versículo. Dando continuidade, então, após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além. Aprendemos aqui que Deus não deve ser tratado como um objeto, amuleto ou serviçal, mas sim como aquele que deve ser adorado. Deus não está a serviço do homem. Deus é Deus. Ele é o eu sou. Então, um complemento aqui a esse versículo, ele mostra que os nossos olhos, nós temos que estar sempre focado em Deus e nós temos que adorar a quem Ele é. Nós não temos que adorar pelo que Ele dá pra gente, pelo que Ele pode fazer. Nós não temos que orar esperando algo em troca. Nós temos que adorar a Deus porque Ele é o nosso Criador. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Jesus morreu por nós, nós temos que adorar a Deus por quem Ele é e pela maravilha que Ele já fez, pelas maravilhas que Ele pode fazer, por tudo que Ele criou, pela maravilha e bondade que Deus tem. Olha que maravilhosa essa palavra. Dando sequência aqui então no ponto 2.2, é o penúltimo ponto já, que eu vou fazer, depois em seguida
a Gabriela já vai trazer a palavra. Permitiu ser restaurado por Deus. Olha só, então Asaf, ele entrou lá em um momento de oração e ele permitiu que Deus restaurasse ele. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte, a ponto de questionar sobre a necessidade de manter uma vida de santificação. Assim, era preciso reavivar a fé. Ele estava questionando a santificação, a necessidade da santificação e o valor da salvação. Então ele estava precisando de um reavivamento na sua fé, um fortalecimento da fé. Era preciso renovar a aliança, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. As lutas pelas quais passamos, as frustrações que temos, podem nos levar à descrença, à desesperança. Vários homens de Deus precisaram passar pelo caminho da restauração, seja porque pecaram, a exemplo de Davi, seja porque ao enfrentar os desafios, experimentaram fraqueza e desânimo, como Elias. Então, essa fraqueza, esse momento de dificuldade, aqui está dizendo que ele faz parte da vida de muitos homens, fez parte da vida de muitos homens da Bíblia e também faz parte de muitas pessoas atualmente. Como eu disse, todo cristão em algum momento vai passar por algum período como esse de dificuldade, um momento de questionamento, um momento de tentar entender o que está acontecendo com ele, que fase é essa que ele está vivendo. Então pode ser por algum pecado, pode ser por algo que ele precisou fazer, como Elias, ele tinha que cumprir uma missão, mas ele se sentiu fraco, ele achou que ele não ia aguentar, ele desanimou, ele quis se esconder. Mas também pode ser parte da preparação do que Deus tem para a sua vida. Nós temos o exemplo de José. José do Egito, com 17 anos, ele foi vendido como escravo. Ele já tinha passado por diversas dificuldades na vida dele até aquele momento, por toda a sua adolescência, mas aos 17 anos, os irmãos dele tiveram inveja dele e o venderam como escravo. Nós conhecemos a história de José. José depois virou governador, o segundo homem do Egito abaixo de Faraó. Faraó tirou o anel do dedo e deu para ele que ele governasse todo o Egito. Diz que não existe homem sábio como ele. Mas ele não chegou ali, de repente, de uma hora para outra. Ele foi vendido aos 17 e assumiu o cargo de governador aos 30 anos. Então, ele ficou 13 anos em dificuldade, sofrimento, passando por escravo, passando por humilhação. Mas em nenhum momento José abandonou a fé. Em nenhum momento José deixou de servir. Durante esses 13 anos de escravidão e de dificuldade, ele aprendeu com cada uma das dificuldades dele. Em todos os momentos da vida dele, José aprendeu. Porque aos 30 anos, quando ele assumiu a governança, aos 30 anos, quando foi necessário que ele estivesse diante do faraó, ele era um homem calmo, ele era um homem sábio, ele era um homem temente a Deus. E o Espírito Santo estava com ele. Então, Deus estava com ele. Ele aprendeu durante todo esse tempo de sofrimento, todo esse tempo de aflição, foi necessário para a vida dele, para que Deus construísse o homem governador do Egito, o José da Bíblia, governador do Egito. Amém? Então, muitas vezes nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por algum período que nós não entendemos, mas pode ser que seja a nossa preparação, pode ser que sejam os degraus para chegarmos até onde Deus quer que a gente chegue. Amém? E isso, como a gente pode ver aqui, falando de Elias, falando de Davi, que era o rei, falando de José, que era o governador do Egito, não é algo relacionado ao seu ministério, não é algo relacionado ao cargo que você ocupa dentro da igreja. Muitas pessoas acham que porque alguém é pastor, ela não vai passar por sofrimento, que porque alguém é bispo, que porque alguém é missionário, que porque alguém é evangelista, é presbítero, porque alguém tem algum cargo dentro da igreja, ele não passa por dificuldades. Mas essas são particularidades do ser humano, são dificuldades da vida do cristão. Não são dificuldades atreladas ao cargo, atreladas ao ministério. São indagações do coração humano. Então, todo cristão está sujeito a passar por isso. Quantas depressões, quantos problemas nós vemos atualmente em que nós indagamos, nós questionamos, as pessoas passam, as pessoas estão tirando a própria vida.
na verdade? E isso até entre o meio dos pastores e o meio de outros cargos maiores que existem dentro da igreja. Seguindo então para o último ponto, ponto 2.3, a prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A posição, a soberba, as riquezas ocupadas pelos ímpios são precárias. Elas não subsistem à ação de Deus. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como, por exemplo, o rei Nabucodonosor. Então, essa posição de soberba dos ímpios, ela é algo temporário. Ele está pisando em chão escorregadio. Na primeira dificuldade que ele tiver, ele não vai ter o suporte, ele não vai ter o Espírito Santo apoiando ele. Ele vai passar por grandes dificuldades, ele não vai ter a sabedoria, a mente de Cristo para que ele possa lidar com aquela situação. É tudo temporário, além, é claro, de ele não ter recebido a salvação, né? Então, antes da gente encerrar aqui, para que a Gabriela possa dar início na palavra dela, vamos fazer um resumo sobre tudo que foi lido. Nós vimos então aqui a história de Asaf, que ele estava questionando a Deus acerca da salvação, acerca da necessidade de passar pelo sofrimento que ele estava passando, olhando frente aos ímpios. Por que os ímpios não passam por essas dificuldades, né? E isso, como nós conhecemos, como nós vemos, tem sido algo muito frequente na vida de todos nós, né? Vemos frequentemente, como eu citei, pessoas tirando a vida. Muitas vezes nós olhamos e vemos por que a gente precisa passar por determinados sofrimentos, por que nós passamos por determinados sofrimentos, doenças. Por que eu sou cristão e na minha família tem uma pessoa doente, mas na vida de um ímpio está todo mundo com saúde? Por que eu tenho que sofrer todos os meses sem dinheiro, sem ter alimento, sem ter uma casa? E existem tantas pessoas falando mal do nome de Deus, caçoando das pessoas que louvam a Deus, e eles estão prósperos, eles estão com saúde, eles têm de tudo. Quantas vezes nós sofremos, até mesmo dentro da igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, quantas vezes as pessoas se indagam por que elas sofrem, por que elas passam por tanta dificuldade, por que a vida de um cristão precisa ser sofrida. Quantas vezes você mesmo, você, eu, todos nós já passamos por algum momento desse, de olhar a algo que nós gostaríamos de comprar e a gente não ter dinheiro, mas ver pessoas comprando e jogando aquilo fora. Quantas vezes nós vemos alguém caçoando de nós no nosso trabalho e você tenta responder, mas tem outras pessoas ali no meio que também caçoam de você e você fica se sentindo oprimido naquela situação. Mas isso tudo faz parte da preparação de Deus, não é? Paulo fala sobre o sofrimento também que ele passou, que isso deveria ser motivação para os outros. Paulo sofreu muito, a maioria dos discípulos sofreram. Então, nós podemos aqui tirar uma lição disso e entender o porquê que isso acontece, não é? Faz parte então da vida de um cristão ter determinadas dificuldades, porque faz parte da vida de um cristão ser provado por Deus. Deus prova aqueles que pertencem a Ele, não é? Quando existem, às vezes, determinadas construções, determinadas coisas que são feitas, materiais, que eles necessitam passar por uma prova daquele material para ver se ele tem a resistência necessária. Por exemplo, um ferreiro, se um ferreiro fizer uma faca manualmente, uma faca de uma forma mais caseira, muitas vezes ele vai precisar fazer a prova daquela lâmina. Ele vai precisar colocar aquela lâmina no fogo para ver se o material é resistente. Ele vai precisar cortar alguma coisa um pouco mais rígida com aquela faca para ver se o corte, a navalha dela está não apenas totalmente afiado, mas se está alinhado, se o corte sai reto. Ele vai precisar colocar aquela lâmina em algum lugar que force ela para ver se ela está com a flexibilidade suficiente para não quebrar em determinadas situações, para que apenas depois de todas essas provas ele possa ter o uso e fazer o uso dessa ferramenta que ele construiu. Da mesma forma é Deus. Deus precisa provar aquilo que ele vai utilizar. Muitas vezes ele precisa
de uma pessoa para ser profeta, ele precisa de uma pessoa para ser pastor, ele precisa de uma pessoa para visitar os enfermos, para visitar os doentes, não é para visitar os moradores de rua, para visitar quem seja, para trabalhar na sua obra, mas para que essa pessoa esteja pronta, ela tem que ser preparada, ela tem que ser ensinada e ela tem que ser provada para que ela suporte aquilo que ela vai viver, não é? Se uma pessoa é missionária e ela precisa ir para algum país do outro lado do mundo para fazer alguma obra, pode ser que ela passe situações de necessidade, situações de problemas psicológicos, situações de fome, situações de dor, situações de sede. Então ela tem que estar preparada para tudo aquilo que ela vai viver e em meio a toda aquela dificuldade, ela ainda tenha ânimo, ela ainda tenha fôlego de vida para proclamar o nome de Jesus. Então Deus precisa preparar toda aquela ferramenta que Ele vai utilizar. Por isso que nós cristãos muitas vezes precisamos passar por essas provações, como chamamos, não é? Por essas dificuldades, para que nós estejamos prontos para o momento em que Deus precisar usar a gente. E também por isso que é importante que a gente esteja sempre aprendendo a cada momento, sejamos sempre conservando os nossos passos, que a gente esteja sempre olhando para Deus, para que a gente não vacile o nosso pé, para que a nossa integridade e a nossa moral estejam perfeitas, estejam completas no momento em que Deus for utilizar a nossa vida para abençoar a vida de alguém. Amém? Assim eu me despeço, agradeço a todos que estão assistindo o vídeo e agora eu deixo para minha esposa Gabriela dar continuidade aqui no tópico 3 e na conclusão. Amém? Deus abençoe a todos. A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? Esperamos que bem. O pastor Alex convidou ao Giovanni e a mim para que nós pudéssemos estar hoje ministrando um pouco da palavra para os corações de vocês. Eu serei breve na minha conclusão. O Giovanni começou a ministrar a respeito da aula de número 8, aqui do nosso livro da Escola Bíblica, que fala a respeito de nós apresentarmos diante de Deus os nossos questionamentos. E essa lição, ela é muito importante nesse tempo que nós temos vivido, em que nós somos assolados pela angústia, pela ansiedade, por problemas que não necessariamente são físicos, mas muitas vezes são psicológicos. E é muito importante nós falarmos a respeito disso, porque a lição ela já nos traz o problema que Asaf enfrentou, embora ela não fale exatamente qual era a circunstância em que ele estava, e também porque ela nos dá a resposta de o que nós devemos fazer para alcançar a paz de Deus que excede todo o entendimento diante dessas adversidades que surgem na nossa vida e que surgem na vida de toda pessoa. E aqui, no ponto 3, ele diz que Asaf clamou em meio à angústia. Então, até agora, o Giovanni vinha explicando a respeito do Salmo 73, que é um salmo que começa dizendo que Deus é bom, mas que os pés de Asaf quase tropeçaram diante das indagações que começaram a surgir dentro do seu coração. Ele fala a respeito da inveja dos arrogantes, ou seja, de invejar, de olhar, querer, desejar as coisas que eram dos ímpios, que não eram provenientes de Deus. E ele diz a respeito dessa falsa impressão de que os ímpios estão à frente, de que os ímpios sempre prosperam, são saudáveis, desfrutam de dinheiro, de prosperidade financeira, de prosperidade física, e que nem sempre nós, que somos fiéis a Deus, desfrutamos desse mesmo nível de alegria e de felicidade aqui na Terra. Mas, em contrapartida, ali no final do Salmo, Giovanni explicou para vocês que ele vem dizendo que no momento em que ele ingressa no templo, que ele ingressa no santuário, ele começa a se lembrar do Deus que ele serve, do Deus que ele conhece e de quem é este Deus e de tudo aquilo que ele fez no passado. Um pouco mais adiante, no Salmo 77, ele diz que a angústia que ele está sentindo é muito forte. E ele não explica exatamente o que levou ele a sentir essa angústia, porque ele já tinha entrado no santuário, lá no Salmo 73, já tinha se recordado de quem era Deus, mas aqui no 77 ele vem trazendo algo bem pessoal. Alguns salmos tratam de uma narrativa de um povo, outros de uma situação mais genérica que todos nós passamos, mas quando nós tratamos de angústia, nós estamos falando de algo pessoal. Então, eu posso, Gabriela, sentir uma angústia, o Giovanni pode sentir outra, o irmão na casa pode sentir outra, um dos nossos jovens pode sentir outra, um pastor. A angústia,
ela é algo único, ela é algo pessoal. Não tem como nós nos colocarmos no lugar do outro. Uma coisa bacana de nós dizermos é que você pode imaginar pelo que o outro está passando, mas sentir aquilo que o outro sente, somente Deus é capaz de contemplar isso que realmente nós estamos passando. E aqui nesse ponto 3, ele diz o seguinte, que o Salmo 73 tratou dos conflitos existenciais relacionados à fé. E no 77, nós podemos dizer que ele traz um clamor da alma angustiada. Certamente, nós preferirmos falar das alegrias, festas, realizações e alertar sobre a temporalidade delas. No entanto, é preciso estarmos preparados para enfrentar todas as estações da vida. E ele segue dizendo que Deus, ao inspirar Asaf, não o faz sem um propósito, porque ele conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-la para os desafios da vida. E aqui no 3.1 ele vem dizendo a respeito desse grito de aflição de Asaf. E ele diz o seguinte, o início do salmo é marcado com um grito de aflição. Asaf relata o seu estado de angústia, ali no 77.2 dos Salmos, e a ação de buscar ao Senhor. A aflição era tão grande que o salmista se recusa a ser consolado. E disso nós podemos extrair duas lições. A primeira é que a angústia pode atingir qualquer ser humano e ninguém está livre disso, nem imune às dores da alma. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucas pessoas compreendem as doenças da alma. Então aqui, uma coisa que eu quero deixar um parênteses para os irmãos refletirem a respeito disso, é da importância de nós nos colocarmos, irmãos, numa posição de vulneráveis. Por que vulneráveis? Porque muito comumente, principalmente com o advento da internet, das redes sociais, nós temos o hábito de lermos testemunhos de pessoas que não narram o processo pelo qual elas passaram. Elas só contam as bênçãos. O comum hoje em dia é que nós vejamos as pessoas contarem a respeito do carro que elas alcançaram, do diploma que elas conseguiram, de um bom casamento que Deus as deu, de um filho que elas obtiveram a partir de um momento em que um médico disse que elas não poderiam, de uma cura. Mas poucas pessoas têm a ousadia de contar através do que elas passaram até que Deus as concedesse esse benefício da bênção. E é muito importante nós valorizarmos, enquanto cristãos, os processos aos quais Deus nos submete. O Giovanni citou a respeito de José, a respeito de Davi, e falou a respeito da importância do processo de preparação, do processo em que as pessoas estão sendo forjadas para aquilo que elas foram chamadas em Deus. E aqui nós estamos tratando de um problema da alma, e é simples nós nos solidarizarmos com pessoas que estão doentes. Quando uma pessoa te diz, eu estou sofrendo de um câncer, eu estou sofrendo de uma infertilidade, nós nos solidarizamos, fazemos correntes de oração. Mas quando alguém chega e diz, eu estou depressivo, eu estou com um problema de bipolaridade, ou eu estou passando por um problema da minha alma, uma tristeza profunda, nós tendenciosamente dizemos, mas isso vai passar, vai ficar tudo bem. Mas, irmãos, nós precisamos nos solidarizar com isso também. Quando uma pessoa se coloca nesse ponto vulnerável de nos pedir ajuda, nós precisamos compreender que tão complexo e difícil quanto uma cura física é uma cura da alma. E aqui ele diz que quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram estes sintomas. E numa segunda lição ele diz que nunca deixemos de apresentar as nossas aflições ao Senhor em oração. A palavra de Deus, em diversos pontos, ela nos ensina que nós devemos derramar as nossas coisas diante de Deus. E ela nos fala como? Em algum determinado ponto nos fala para entrarmos no quarto, fecharmos a porta de trás de nós, nos dobrarmos em oração e orarmos ao Senhor. Em outros momentos, a palavra de Deus nos ensina a respeito de Jesus, que toda vez que ele ia tomar uma decisão importante, ele se transformava em recluso, ele ia para o monte e buscava em oração uma resposta, ou a calma, ou a paz, ou a direção, antes de dar o passo. Em outros momentos, nós vemos servos de Deus colocando em oração como Esther, antes de entrar na presença do rei. Ela nos diz ali no texto, a palavra nos diz no texto, que as servas entraram em oração e em jejum. O primo Mardoqueu entrou em oração e jejum, o povo dela e também ela, antes de que ela ingressasse na presença do rei. Então, sempre que o povo de Deus vai passar por um momento de aflição, Deus nos mostra qual é o caminho, que é despejar diante dele as nossas aflições.
Na palavra de Deus nós também temos ali, quando ele nos diz, não estejam ansiosos com coisa alguma, mas antes levante um clamor ao Senhor. Ou seja, antes que nós cheguemos nesse ponto que Asaf estava, de alta indagação, indignação diante das coisas, que nós possamos despejar diante de Deus os nossos sentimentos, para que nós não fiquemos adoecidos da alma. E aqui traz um texto bastante interessante de Charles Spurgeon, no qual ele diz que Asaf não recorreu aos homens para se sarar, mas ao Senhor. Foi para ele, não com palavras estudadas e imponentes e formais, mas com um clamor, um grito, que é uma expressão natural e genuína, sincera da dor. E ele usou também a voz. E aqui eu trago um parênteses bastante interessante. Existem estudos neurológicos que nos alertam a respeito da importância da oração. E qual é a importância da oração? Não só, irmãos, quando nós estamos falando de despejar diante de Deus, mas de conversar com o Senhor com sinceridade. Os estudos da neurociência, eles nos trazem resultados muito interessantes, que dizem que o nosso cérebro, ele funciona em duas partes. Então, nós temos uma lateral do cérebro e outra lateral do cérebro, e entre elas existem pontes, existem conexões. Quando nós estamos pensando a respeito de algo, pensando na nossa ação, pensando num texto que nós vamos dizer, pensando em uma mensagem que nós vamos mandar ou numa atitude, o nosso cérebro, ele concentra essas informações em um dos lados. E naquele lado, ele processa essa informação de uma maneira. Quando nós pegamos essa informação e falamos, verbalizamos essa informação, é o outro lado do cérebro que verbaliza. Então, é necessário que essas informações que estão contidas em um polo cerebral, elas passem por uma ponte, façam as ligações necessárias neurais, para que então elas sejam expelidas pela nossa boca. E é nessa ponte, nessa fusão entre um lado cerebral e o outro, que nós somos capazes de clarear a nossa mente antes de falar. Vocês já notaram que nos filmes, às vezes a gente assiste algum documentário, existe algum momento engraçado em que a pessoa fala algo inesperado e ela diz: quando eu pensei, isso pareceu menos pior do que falando. Você já pensou que muitas vezes no momento de uma discussão, no momento da euforia, da alegria extrema, quando nós não pensamos muito bem antes de falar, às vezes a frase fica ambígua, ou pior, ela soa mais ríspida, mais grosseira, mais arrogante do que como a gente pensou. Por quê? A forma como nós pensamos, ela é diferente da forma como nós verbalizamos. Então, quando nós estamos num momento de dificuldade, num momento de aflição, e nós colocamos isso da forma simples como nós estamos pensando para Deus, o nosso cérebro automaticamente, ele processa essa informação para passar ela para o outro lado. E esse simples fato de nós falarmos para Deus já nos traz mais clareza a respeito do problema pelo qual nós estamos passando. Por que isso acontece, irmãos? É muito claro, porque Deus é o Criador do nosso corpo. Ele nos fez de forma perfeita e com a intenção de que quando nós levássemos as coisas para Ele em oração, automaticamente nós já fôssemos capazes de sentir esse refrigério, nós somos acalentados ao contar isso para Deus. Isso também acontece quando nós contamos um problema ou uma aflição para os nossos pais, para o nosso esposo, ou para o cônjuge, ou para os nossos filhos. Então, a nossa mente se clareia. E à medida em que nós vamos debatendo esse problema com outras pessoas, nós vamos tendo clareza a respeito disso. Por isso a importância da comunhão. Por isso a importância de nós dividirmos em família, com os nossos líderes, com os nossos pastores, os problemas pelos quais nós passamos também. Não apenas com Deus, para que cada vez em que nós temos que nos despejar diante desse problema, nós possamos automaticamente ter clareza do problema e cheguemos mais próximos da solução. E se essa solução for exclusiva de um milagre de Deus, que nós tenhamos clareza disso também e possamos clamar por esse milagre para Deus. E aqui ele segue dizendo que a alma, às vezes, sente-se compelida a usar a voz por onde dá vazão e livra a sua agonia. Aqui nós temos no 3.2 os sintomas da nossa aflição. E ele diz o seguinte: o Salmo 77 nos relata diversos sintomas da angústia sofrida por Asaf. O primeiro, ele não quer ser consolado. O salmista relata que a sua alma recusa o consolo. A angústia era muito profunda
E existem estados de angústias em que as palavras não são capazes de trazer o consolo. Um dos exemplos foi a recusa de Jacó ao ser consolado para receber a notícia de que provavelmente José havia sido despedaçado por algum animal, lá em Gênesis 37. E ele segue dizendo uma segunda característica, a ausência de palavras. A nossa mente, a mente dele estava de tal forma perturbada que o salmista não tinha palavras para expressar a sua dor. Boa parte das pessoas que passam por angústias profundas, elas preferem ficar em silêncio em vez de compartilharem as suas tristezas, o que pode ser perigoso, como eu já trouxe aqui para vocês. Uma terceira característica, sentindo-se rejeitado por Deus, Asaf estava se sentindo abandonado. E há várias lições preciosas nesses versos, entre elas a quebra de alguns preconceitos, pois quantas vezes no meio cristão ignoramos a dor da angústia ou medimos os sofrimentos das pessoas com as nossas forças. De acordo com Derek Kidner, este é um nítido exemplo do valor de se confessar a Deus as nossas dúvidas. Enquanto os maus pressentimentos gerais do versículo 7 se definem mais precisamente nos versículos 8 e 9, as suas contradições interiores chegam à luz juntamente com a possibilidade de uma resposta. Se a graça é prometida pela aliança com Deus, dificilmente poderia desaparecer, nem a sua promessa vir a ser nada. Ou seja, nós estamos falando aqui da importância de nós colocarmos diante de Deus as nossas angústias, porque a graça dele nos basta e ela é derramada sobre nós à medida em que nós vamos nos abrindo com Deus, nos derramando em oração. E aqui nós vemos nesse versículo que ele fica dividido em dois extremos. O primeiro extremo é esse que nós já tratamos, que é o primeiro, onde o foco de Asaf está na sua tristeza, que provavelmente está ligada ao fato de ele andar inconformado com as coisas dos ímpios no mundo. E ele acaba focando apenas nisso, na tristeza, na angústia, enquanto ele está desolado, no quanto ele não consegue colocar isso diante de Deus, no quanto isso tira o sono dele. Mas agora, a partir do versículo 10, nós vamos entrar numa segunda parte desse salmo, em que o foco dele está em Deus, que é um poderoso salvador do seu povo. E o quanto é importante nós falarmos com Deus, para que nós possamos trazer à memória quem ele é. Quando nós focamos nas obras de Deus, nós podemos contemplar a santidade e a onipotência dele. E aqui ele diz que há um momento no Salmo em que a fé é restabelecida. Então ele diz que no versículo 10 nós percebemos uma mudança clara de direção. O salmista reconhece que a angústia que ele estava passando tratava-se de uma enfermidade da alma. E ele começa a lembrar e meditar nas obras do Senhor, ali no versículo 11 e 12. E o salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Ele se volta para Deus e para o seu santuário e ele lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel e notoriamente o livramento das mãos de Faraó quando fez um caminho em meio ao Mar Vermelho. E aí ele já está chegando no versículo 19. O salmista somente restabeleceu a sua fé quando mudou de direção. Enquanto seus pensamentos giraram em torno de si, a angústia aprofundou-se e a partir do momento em que passou a olhar para os feitos do Senhor, sua fé foi restabelecida. O Salmo 77 é um clamor de uma alma angustiada que relata diversos sintomas dessa angústia sofrida. E para restabelecer a fé, é preciso deixar de meditar nas tristezas e meditar nas ações do Criador. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós perdemos de vista os atributos de Deus. E nós temos a tendência a achar que Deus é flexível como nós, que somos só criação dele. Mas ele não é flexível e ele não é mutável. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, os atributos de Deus são infindáveis. Eu anotei aqui alguns que são mais notórios no nosso dia a dia. Deus tem os seguintes atributos: justiça, amor, benignidade, santidade,
poder, ele é onipotente, ele é soberano, ele não tem um simples poder, ele tem poder sobre todas as coisas, um poder ilimitado. A presença, ele é onipresente na nossa vida. A verdade, a pureza, a imutabilidade, ele não muda com o passar do tempo. A bondade, o zelo, a soberania, a pureza. Esses atributos de Deus fazem com que quando nós nos sintamos dessa forma como Asaf, abandonados, sozinhos, angustiados, sem palavras, dados à sorte, nós devemos não focar no nosso problema, não na nossa angústia, que são passageiros, diferente da glória que há de ser revelada por Deus. Então, a salvação, nós temos que lembrar que a salvação, ela já nos foi concedida, mediante a vinda de Jesus, de acordo com a benignidade do Senhor, que concedeu o seu Filho por nós. E essa salvação, ela não pode ser barganhada. Nós só entramos nesse tipo de conflito que Asaf entrou e que todos nós passamos de vez em quando nós perdemos de vista o que Cristo fez na cruz, quando nós perdemos de vista quem Deus é, os atributos de Deus na nossa vida. E na conclusão, eu quero trazer para vocês que a inveja, uma frase muito forte, ela é simplesmente o fato de você ignorar o que Deus é e o que Deus já fez por você e você passar a olhar para o que Deus fez e concedeu para outras pessoas. Isso é um sentimento terrível. A inveja é você deixar de contemplar a maravilha que Deus já fez por você e passar a desejar o que Deus fez por outra pessoa. Nós temos que lembrar que nós somos únicos como filhos são aos pais. Nós temos atributos, dons, características únicas que Deus derramou sobre nós. E nesta maneira de únicos, nós não podemos querer, desejar e ansiar o que os outros têm. Muito menos quando nós estamos nos colocando em pé de igualdade com os ímpios. Porque nós não estamos num pé de igualdade. Nós adquirimos salvação. Nós conhecemos a palavra verdadeira de Deus. E aqui eu relembro um versículo que o Giovanni leu, que diz que a inveja é a podridão dos ossos. Nós não temos que temer o que há no futuro, acaso nós nos lembremos de tudo o que ele já fez por nós no passado. Não há o que temer. Nós precisamos manter o foco na benignidade de Deus e manter o nosso coração grato, porque do nosso coração advém as fontes da vida. Então eu quero te lembrar, aqui na conclusão, que mesmo sendo discípulos de Cristo e templos do Espírito Santo, que nós continuemos, sobretudo, sendo vasos de barro, como está em 2 Coríntios, porque nós somos totalmente dependentes da graça do Senhor, no enfrentamento das situações que parecem querer nos sufocar. E em Cristo, nós podemos sempre, sempre triunfar. Então que você não permita que as adversidades te coloquem como Asaf, num pé de dúvida e de guerra com o Senhor, mas que você mantenha o seu foco nos olhos de Cristo. Como diz a palavra de Deus, que nós deixemos para trás o que está para trás e mantenhamos o nosso alvo na nossa frente, para que nós possamos prosseguir e alcançar com vitória a soberana salvação de Cristo, porque o céu já está preparado para nós pelo Pai. Há um lugar para nós lá, um local especial, e que Deus já nos revelou, que está guardado para nós. Então que você siga firme, que você siga forte, que você possa ser abençoado por essa palavra, que Deus possa abrir o seu entendimento a respeito disso, te libertar de toda e qualquer inveja que você possa guardar no seu coração, te libertar dessa podridão que é a inveja e te resgatar, te lembrar quem Ele é, o único Salvador que abriu um caminho em meio ao mar e que já nos preparou um local junto a Ele no céu. Deus abençoe grandemente a sua vida nessa semana que começa hoje, que você possa cultuar na sua casa ou conosco na igreja, que você seja abençoado e alcançado por essa palavra maravilhosa de Deus. É o que nós desejamos para vocês, todos que estão nos assistindo. Compartilhe esse vídeo, irmão, com outras pessoas que precisam receber a palavra do Senhor. Amém? Deus os abençoe.